Olá, sejam bem-vindos a mais um Nexus Podcast. A gente quer agradecer muito a vocês que estão aí do outro lado. Vocês estão nos dando muito incentivo através dos comentários, dos compartilhamentos e também dos testemunhos que vocês têm mandado para nós. Eu quero agradecer a vocês. Eu sou a Elise Lacerda, sou apresentadora do Nexus Podcast, junto com meu marido Edson, que está aqui também. E aí, pessoal, mais uma vez estamos juntos aí para bater um papo. A gente agradece aí cada comentário, cada compartilhamento. Como a Elise falou, a gente sempre onde a gente caminha, a gente tem escutado pessoas falar que está assistindo, que tem gostado dos temas, parabenizando. A gente estava agora esse final de semana mesmo num retiro, no congresso da Associação de Igrejas aqui de Caxias, e aí lá algumas pessoas comentaram acerca do podcast. Então a gente fica feliz que é um material que está tendo uma aceitação, e a gente está aqui para servir, para usar esse canal como Deus nos colocou a visão, de que seja um canal para a gente discutir assuntos que possa trazer um fruto saudável aí para a sua vida. E por falar em saudável, né, Elise? A gente quer fazer desse podcast um podcast especial para a gente estar comemorando aí o mês do Novembro Azul e falar um pouco da saúde do homem, né? Verdade. Eu aqui vou estar como uma leiga no assunto, é bom porque eu traduzo aí para você que estiver do outro lado. Eu vou estar igual a você, eu não sei muito sobre a questão técnica, mas é bom porque a gente vai estar na mesma linguagem e qualquer coisa que eles tiverem aqui para dizer, a gente vai estar traduzindo aqui, né? Se eu não entender, provavelmente pode ser que outras pessoas também não entendam, mas é sempre um bate-papo muito bom. Hoje nós vamos estar aqui com o nosso querido pastor Ezequiel. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, para mim é Quer dizer, alegria, boa né? noite, boa tarde ou bom dia, né? Porque a gente não sabe quando que o pessoal vai ouvir. É verdade, o pessoal pode ouvir na madrugada também, né? Boa madrugada. Boa madrugada. Que bom, é importante a gente estar aqui de novo. Eu fico muito feliz de poder participar de mais um podcast. E gostaria de alguma forma, ajudar você, homem principalmente, que está do outro lado. Mas tem um detalhe, as mulheres, para prestar atenção, para poder ajudar os homens, porque com a ajuda das mulheres, os homens eles vão seguindo um pouquinho melhor. Verdade. A gente tem aqui hoje, né, o nosso convidado, o pastor Ezequiel, ele é profissional da área de saúde. Edson também aqui, apresentador, mas também é profissional da área de saúde. Então vai ser muito importante que a gente trate desses assuntos, né, também voltado para o mundo cristão, para que a gente possa debater sobre a saúde do homem e a importância disso para o ministério também, né, porque a gente está aqui num podcast cristão justamente para essa, vamos dizer assim, para aproveitar de todas as formas, né, o conhecimento. Eu, no período de academia, né, enquanto a gente estava estudando, fazendo faculdade, é interessante que você tem uma disciplina sobre saúde da mulher, e ali você tem, se você entrar no site do Ministério da Saúde, você vai ver lá vários manuais voltados para a saúde da mulher, e ela tem as suas nuances ali das fases que ela passa, e é um material gigantesco. Agora, quando você vai ver sobre a saúde do homem, é quase que um livro de bolso, é quase que um livreto. E aí a gente pensando assim, ou o homem não adoece, que acho que não é muito caso, ou então é uma oficina que esse carro não para muito para fazer a sua manutenção, né? E aí a gente já começa aqui fazendo bate-bola com o nosso convidado, porque além de ter um conhecimento da área, é uma pessoa que, se você acompanha nas redes sociais, você está vendo lá ele se esticando no pilates, lá cuidando da sua saúde, né? Deixa todo mundo lá impressionado com os contorcionismos que ele faz lá, pendurado de cabeça para baixo. Assim, por que o homem ele tem essa dificuldade de buscar uma ação preventiva? Ele só vai quando dá ruim, quando está muito ruim, né? Primeiro é uma questão biológica. O homem, por ter uma força muscular um pouco maior do que a mulher, ele acha que ele pode tudo, mas ele é fraquíssimo para dor. Enquanto que a mulher suporta maior intensidade de dor, o homem com pouca dor, ele já reclama. Até porque a natureza, ela faz o seguinte, ela permite que a mulher ela tenha menos receptores de dor para poder suportar o parto. O homem não, porque ele não tem a experiência do parto, consequentemente o corpo dele também não está preparado para a dor.
Então, o homem, qualquer dor para o homem é um pouco mais difícil do que para a mulher, porque ele tem menor resistência à dor. O potencial de dor para o homem é mais sofrível. Uhum. Tem uma questão social também, que diz assim, o homem não chora, o homem, né, não chora. Desde pequeno, engole o choro. É que a criança é criada nesse sentido. Tu não é homem, não, tá chorando por quê? Então vem esses jargões aí da própria sociedade que leva o homem a criar uma máscara para que ele possa fugir, não cuidar do seu corpo. Agora, tem a dimensão espiritual, porque também a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra o mundo tenebroso do mal nas regiões celestiais. E por incrível que pareça, o corpo também faz parte da região celestial. Tanto que faz parte da região celestial que a Bíblia diz que Jesus se tornou homem e habitou entre nós. Para que Jesus pudesse exercer o seu ministério, ele teve que incorporar. Ele teve que estar dentro de um corpo e ele, através do corpo, que ele exerceu o seu ministério, ele comeu do pão, bebeu do vinho, ele caminhou, sujou seus pés do barro da terra, ele morreu na cruz, foi traspassado, sofreu e, certamente, morreu a morte física. Depois ressuscitou e foi levado aos céus. Então, se o corpo é tão importante, porque Jesus veio para habitar num corpo humano. E por outro lado, se não fosse tão importante, não haveria possessões demoníacas disputando espaço no corpo do homem, para que o corpo do homem, quando eu digo homem, tanto faz homem como mulher, embora o foco de hoje seja o corpo masculino, por causa do Novembro Azul. No entanto, esses espíritos decaídos, eles querem se incorporar, e uma das passagens é que quando eles estavam ali em Genezaré, quando Jesus tirou aqueles demônios, pediram para entrar no corpo dos porcos, porque era tanto demônio que foram para os porcos e jogaram no precipício. Então, se demônio precisa de corpo, como é importante o nosso corpo, e devemos cuidar dele da melhor maneira possível. Eu queria só também, para a gente não perder essa linha de raciocínio, de qual é a questão do Novembro Azul, né? A gente fala do tema Novembro Azul, mas o que está querendo ser dito com esse Novembro Azul? Qual é o foco, né, do Novembro Azul? Na verdade, é uma campanha. É uma campanha e começou, quando o Edson começou aqui dando a sua palavra inicial, ele disse que o manual da mulher é aquele manual grandão, né? Uma Bíblia, né? Você já viu a Bíblia da mulher? Tem a Bíblia do homem? É meio difícil, mas tem a Bíblia da mulher. Então, aquele manual do Ministério da Saúde, tantos cuidados, tem pós-graduação em saúde da mulher, é um incentivo, porque, aliás, a mulher é a maioria, né, em princípio, e ela se cuida mais. O homem, ele não se cuida tanto. Então, o que aconteceu? Começou a campanha inicialmente no Outubro Rosa. E aí começou essa grande campanha e ela teve uma grande visibilidade, até porque as mulheres facilitam dar essa visibilidade. Aí veio o Setembro Amarelo e, consequentemente, vamos dar uma cor para uma campanha para fazer com que os homens também tomem consciência de cuidar, de se prevenir e cuidar da sua saúde, do seu corpo. Consequentemente, se as mulheres é rosa, vamos colocar azul. É uma convenção. Foi nesse naipe aí. Então, assim, só para a gente fazer a cronologia do ano, né? O Setembro Amarelo fala da questão de prevenção ao suicídio. O Outubro Rosa, o enfoque é na questão do câncer de mama, né? Isso. E o Novembro Azul do câncer de próstata. Mas não retirando outras doenças que estejam associadas ali, né? Porque o homem não é uma próstata isolada, está dentro, né, de um corpo que faz parte de um contexto, né, de músculos e nervos, tendões, veias, artérias, sangue, ele está ali, tudo quanto é lugar.
Tanto é que se a próstata tiver com o câncer, pode levar o homem até, em último caso, até a morte. Então, é uma coisa que afeta a vida do homem de um modo geral. A gente queria entrar um pouquinho nessa seara dos cuidados, porém antes, eu queria que o pastor comentasse um pouquinho para quem não teve o privilégio de estar nesse retiro lá de homens e mulheres, perdeu. Ainda tem a oportunidade do próximo ano, que a gente vai estar em breve aí confirmando a data, aguardando, né, a confirmação da data para estar estendendo esse convite. Você perdeu, quem estava lá sabe, a gente foi ministrado lá, os homens, durante os dias lá pelo pastor Ezequiel, e um dos papos que eu fiz várias anotações aqui, guardei para minha vida, e uma das coisas que eu gostaria que ele desse uma palhinha aqui, que ele comentasse, é acerca de 1 Pedro 3,7, que fala assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, como parte mais frágeis e co-herdeiras do dom da graça da vida. E aí vai seguindo. E aí o pastor ele fez uma ministração acerca dessa parte, fala assim, como parte mais frágil. A mulher é sexo frágil, e aí o homem é mais forte, e aí por isso que ele não... É interessante essa parte aí, porque algumas pessoas pegam e dizem que a mulher é mais fraca do que o homem. E diz isso até baseado nesse versículo. Mas observe que a literalidade do texto, como se fosse, né? Como mais fraco, como mais frágil. Não quer dizer que a mulher seja mais frágil que o homem. É apenas dizendo que o homem deve cuidar da mulher de uma maneira como se ela fosse frágil, embora ela não seja frágil, não seja mais fraca que o homem, mas com cuidado. Se você tem uma joia preciosa, você toma aquele cuidado para não cair. Você tem um celular que é mega power, potente, mas você cuida dele para ele não quebrar a tela. Assim, se você também tem um relacionamento, você deve cuidar da mulher. Claro que o respeito deve ser social, mas aquelas pessoas estão mais próximas, então cuidado, quanto mais íntimo, maior cuidado. Como? Mais frágil. Mas não é mais frágil. É como se fosse mais frágil, nesse aspecto aí. E aí a gente pode entrar um pouquinho, né? Dentre outras ministrações, aqui foi uma palhinha. Se você não foi, você se alimenta aí dessa pérola, né? E muitos outros ensinamentos lá foram ministrados, foi muito abençoador para a nossa vida. E entrando um pouquinho no tema, assim, diretamente, que a gente fala sobre o Novembro Azul, cuidado do homem, prevenção do câncer de próstata. O pastor Ezequiel, ele teve o privilégio também de ter uma jornada ali de experiência no INCA. Ele sabe o que é o câncer de próstata, como que isso repercute ali na vida do homem, e os diferentes cenários que ele encontra, pessoas que talvez se cuidou, talvez pessoas que retardou o cuidado. E aí a gente pode entrar um pouquinho em que momento que a gente tem que se preocupar com isso. Sinais de alerta, né? Sinais de alerta. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que eu tenho assim, muita gratidão a Deus de ser egresso do INCA como profissional. Porque muitos são egressos do INCA como paciente, às vezes. Mas eu tenho a experiência de que muitas pessoas foram curadas ali. O cuidado, a prevenção e o tratamento do câncer de próstata é muito, muito valioso. Ele é muito importante. Quando é visto lá no início, quando se tem o câncer e está no início, é muito mais fácil de ser tratado. Mas para que não chegue ao câncer, é necessário que se faça alguns cuidados, algumas prevenções. Então, o primeiro tabu que tem é a questão do toque.
O toque é o grande tabu para o homem, sabe? Porque é uma região íntima do homem que ele tem muito preconceito quando diz relação ao tipo de exame, que é tocar ali através do reto para que o médico possa apalpar a próstata e ver. Muitas pessoas falam assim, mas não preciso disso não, porque eu faço ultrassom, Exame de sangue. eu faço isso, o PSA, né? Vejo o antígeno prostático, como é que está, eu vejo ultrassom, mas tem um detalhe. Eu costumo dizer, o que eu ouço lá na literatura, a ponta do dedo que você aperta assim, a ponta do nariz, é como se fosse a mesma textura da próstata. Então, quando o médico coloca lá, ele vê. Imagine se você colocar na parte de cima, está duro. Se você coloca na ponta, aí está mais naquela flexível. textura flexível. Se coloca em cima, está duro. O médico, quando dá aquele toque, ele vê justamente essa consistência. Se tem um nódulo, se tem irregularidade, porque as células elas começam a se proliferar e também elas dão uma rigidez na próstata. Então esse toque é muito importante, que nem sempre aparece numa ultrassom, nem sempre aparece no PSA, porque está iniciando. Então o cuidado é fundamental. A recomendação do Ministério da Saúde é de que a partir dos 40 anos, o homem, a partir dos 50 anos, o homem faça anualmente esse exame do toque retal. Em casos onde está uma história familiar, já exista alguma coisa que relacione como um alerta, deve-se começar aos 40. Ou, se houver ainda algum sinal anterior, que é por causa da incidência sendo depois dos 40, 50, quanto mais velho, mais tem mais a possibilidade de surgir, aí sim, se houver sinal cedo, começa cedo. Mas, pelo menos, depois dos 50 anos, o homem tem que ser muito homem para poder passar no exame, fazer o toque retal, deixa de lado o preconceito, é melhor tomar um toque ali do que morrer com aquilo lá. Né? É verdade. E eu vou contar uma experiência. Certa vez eu estava trocando de roupa no vestiário para entrar no centro cirúrgico, setor que eu trabalhava já há anos, e aí eu comentei isso com a Elise. Na ocasião, eu cheguei junto ali no vestiário com um cirurgião urológico que estava chegando para uma cirurgia. E aí, dentro ali do vestiário, tinha um sanitário e o homem era um local assim, bastante reservado, a porta aberta e homem só. Entre homem e o banheiro, eu fui urinar em pé e a porta ficou aberta, né? E aí o colega que estava trocando de roupa, enquanto eu estou lá urinando, aquele barulho da urina caindo no sanitário, o colega falou assim, nossa, que próstata saudável. E aí eu naquela situação não sabia o que eu respondia, porque tá uma situação totalmente constrangedora, né? E aí ele, obviamente, com um tom de brincadeira, né? E um pouco irônico ali, ele, ironizando, ele quando eu saí meio, assim, totalmente sem jeito, aí ele brincou, ele falou assim, rapaz, no meu consultório, o que chega de homem, né, já idoso, e com uma dificuldade de urinar, não tá no gibi. Então, pensar que eles já foram jovens e já tiveram essa pressão de urina, essas coisas... e aí rapidamente ele deu uma explicação, né? Óbvio que tecnicamente eu sabia do motivo ali que ele estava comentando, mas foi uma brincadeira ali num momento, vamos dizer assim, meio constrangedor, que abre aspas, homem não tem dificuldade de se cuidar e homem não conversa dentro de banheiro, né? Então, verdade. E aí o que tem a ver, partindo dessa brincadeira aí, trazendo a ciência aí por detrás, né? O que tem a ver com a urina, volume de urina e a próstata?
a gente tem que partir do seguinte princípio. A próstata é um músculo. E todas as vezes que um homem ejacula, contrai a contração. Então é uma malhação. Quanto mais tempo passa, mais ele malhou esse músculo. E tem uma tendência do organismo também mudar o metabolismo. O metabolismo, conforme vai ficando mais o homem mais idoso, então ele tem uma tendência a mudar. E essa próstata, ela aumenta o volume. O aumentar não é o problema, porque existe tratamento, existe medicação, urologista, por isso a pessoa deve passar numa consulta regular, não esperar surgir dificuldades, nenhum sintoma para poder procurar. As mulheres fazem o preventivo independentemente de ter algum sintoma. Os homens também deveriam fazer o seu preventivo independentemente de sentir um sintoma. Mas o aumento da próstata pode ser benigno ou maligno. Maligno é quando existe modificação, uma proliferação das células de forma desordenada. Mas isso é um estágio mais avançado. Mas pode surgir em determinado momento que ela vai aumentando. A dificuldade de urinar é justamente essa. Mas tem muito também outros fatores que influenciam, como, por exemplo, tensão. A pessoa muitas vezes está tensa e há uma contratura da região pélvica. Também isso pode acontecer. Baixa ingesta de água. A pessoa não bebe água. Espera ter sede para poder beber água e às vezes tem dificuldade. Claro que precisa passar por uma consulta médica e fazer uma avaliação. Existe equipamento que, inclusive, faz uma curva do jato, porque faz uma parábola, né? O indivíduo ele tem que calcular onde a urina vai cair dentro do vaso, porque ela faz uma parábola. E se ele calcula mal, aí cai fora, a mulher briga. Então tem que limpar, tem que levantar a tampa do vaso, porque ela faz uma parábola. E há uma tendência de, quando vai chegando no final, essa parábola ir diminuindo. E há uma contratura no final para tirar o resíduo que fica, né? Então ela faz aquele movimento, né, da parábola e tem um jato que vai lá mais para frente. Então o homem, rapaz, é um perito atirador. Né? Ele tem que saber lidar, né, naquele momento certo, acertar o alvo. Daí, todo esse movimento que acontece de contratura da próstata, até mesmo nesse momento que você termina e quer eliminar aquele resíduo que ficou, é uma contratura que faz aumentar com o tempo, mas o metabolismo, sobretudo, ele termina com o tempo aumentando a próstata do homem. O que a gente pode afirmar com uma certa segurança é que uma alteração, né, do fluxo da urina, alteração da quantidade de urina, desde que, como Ezequiel comentou, desde que não tem algo relacionado, você não alterou o seu padrão de beber água, você não, tirando, vamos dizer assim, a ingestão, mas se você mantém o seu padrão normal e o volume de urina vem diminuindo, a frequência, né, a necessidade de ir ao banheiro está aumentando. Antes você ia 2, 3 vezes durante o dia, aí você percebeu que a necessidade de você urinar com maior frequência, uma quantidade de urina menor. E aí, se isso vem atrelado a outros fatores, como uma dor ao urinar, uma alteração, odor, se qualquer alteração, você tem que procurar um urologista, você tem que procurar um profissional. E aí, como o Ezequiel falou, não tem só, existe o mito ali do toque retal, mas não tem só isso, né? Então, a gente está especificamente aqui dando um pouco de ênfase na questão da saúde do homem voltada para o cuidado com a próstata, mas, todavia, essas alterações precisa fazer um check-up, precisa, nesses casos pontuais, pedir uma orientação médica, e ali cada caso vai ser estudado e vai ser investigado.
No caso como eu brinquei do comentário ali no banheiro, o colega médico, ele no consultório, no dia a dia, ele estava ali com muita frequência, vários homens procurar e com uma alteração na próstata, e aí ela está totalmente, anatomicamente falando, está totalmente conectada com a proximidade ali aonde passa a urina. Então, quando ela aumenta, ela pressiona que está do lado e aí estreita, encurta, vamos dizer assim, altera o jato da urina. Há alguns casos de mais graves, vamos dizer assim, de avanço da alteração da próstata, que a pessoa precisa ficar com uma sonda ali para ela urinar, porque anatomicamente já está tão empurrando, assim, a próstata já aumentou e está empurrando tudo que está do lado e ele não consegue mais urinar de forma espontânea. Aí é um caso mais grave, mais avançado, mas assim, qualquer alteração precisa buscar atendimento, não é isso? Perfeito. A primeira coisa que tem que se observar é, no caso, quando o jato da urina começa a ser mais fraco. E a pessoa está com vontade de urinar, mas o jato, você está fazendo força para conseguir um ato que seria mais natural, mais tranquilo. É um sinal que você deve procurar. Eu volto a dizer, isso pode ter um viés psicológico também. De repente a pessoa está num banheiro público, diz que o homem não gosta, né, de estar no banheiro com outros homens, de estar brincando. Não é da natureza do homem isso aí. Só que quando ele está fora do seu banheiro, da sua casa, então ele pode ter. Mas agora, se ele tem em casa, tem fora, se isso é a frequência, a diminuição desse jato é um primeiro sinal que deve ser observado. No caso mais extremo, Edson, eu diria que é quando surge sangue. O sangue na urina, ou então no esperma, aí deve sim ter um alerta de ir para o médico imediatamente, porque algumas coisas podem acontecer de ter um aumento e através da força que se faz ali, romper microvasos e ter sangramento também. Então é preciso muitas vezes uma intervenção médica para esses casos. Mas em via de regra, mais observar mesmo essa frequência, como você já disse aí, frequência que está aumentando a quantidade de urina mais vezes, levantando à noite mais vezes para urinar, tem vontade de urinar, mas tem a sensação de que a bexiga ainda está cheia, mesmo quando já terminou de urinar. É porque ficou resíduo dentro da bexiga. E isso traz um outro problema. Um problema secundário, mas que é muito também prejudicial à saúde do homem. Porque se fica resíduo, essa urina ela fica velha. E a bexiga, ela é um órgão que ele é estéril. É estéril. Não pode colocar nada ali que não seja estéril. Consequentemente, se fica resíduo ali, pode acontecer de ter uma infecção e ela ir subindo, chegando até ter uma infecção renal mais grave. Então é preciso o cuidado. Quanto mais cedo, por isso essa campanha do Novembro Azul, vá a uma consulta médica, vai lá, vai conversar com o médico. Está tudo bem? Está tudo bem, ok. Está resolvido o problema. Olha, precisa fazer um exame aqui, precisa fazer um exame de sangue ali, precisa fazer o toque retal para observar, para examinar essa consistência, se existe alguma alteração anatômica na próstata. É um gesto de coragem, mas mais do que isso, é um gesto de amor próprio. Eu incentivo a todos os homens, sobretudo acima de 50 anos, de se despir de preconceito, procurar urologista, fazer o seu exame, verificar, porque é preciso prevenir para não ter que curar. Aproveitando essa fala da prevenção, como que o homem pode ter hábitos que previnam, não somente, acho que o câncer de próstata, mas uma vida mais saudável, né? Porque a gente muito vê falando as mulheres, né?
como elas podem manter ali algumas práticas para elas se manterem saudáveis. Mas pouco se fala sobre a questão da saúde do homem, né? Já que tem um manual enorme dos homens, mas como é que faz para prevenir? E até completando, Elisa, a gente também não pode esquecer que quando a gente fala da saúde da mulher, não é só mama, câncer de colo de útero, fazer preventivo, não é só isso, como também quando a gente fala da saúde do homem, também não é só próstata. A gente está aproveitando o tema do Novembro Azul, esse tabu, mas a pergunta da Elisa é exatamente isso, né? O homem, ele não é uma próstata isolada, ele tem todo um sistema que precisa manter de forma saudável, né? E aí a pergunta da Elisa é exatamente isso, né? Quais os cuidados que o homem ele precisa atentar, manter e periodicidade, vamos dizer assim? Eu acho que a primeira coisa que o homem tem que cuidar é da alimentação. Fundamental cuidar da alimentação. Existem muitos que usam refrigerante, o fast food, não tem uma alimentação saudável. E isso traz um montão de condimentos industrializados e termina trabalhando a saúde da pessoa para o negativo. Então, a primeira coisa que observar é uma alimentação saudável. Não estou dizendo aqui que não vá comer um fast food de vez em quando, mas isso não pode ser uma rotina. O excesso de açúcar, a quantidade de açúcar que nós consumimos é muito grande. A quantidade de sal também, ela é muito alta. Altera a pressão, afeta os rins e termina, de uma certa forma, fazendo com que o organismo crie mecanismos de compensação biológica. Porque a gente pensa o seguinte, a próstata adoeceu, ela adoeceu porque tem um conjunto de coisas que muitas vezes leva a isso aí. Uma delas é a alimentação. Mas uma outra atividade muito importante é a prática de exercícios físicos. 10 minutos por dia já seria, assim, algo extraordinário. Mas muitos de nós, homens, levantamos, escovamos os nossos dentes, tomamos um banho, vamos trabalhar, e não se dá conta de que um gato, quando levanta, se estica todinho. Sabe, o gato se estica, vai lá e arranha alguma coisa, vai lá, faz um movimento. Que beleza, né? A flexibilidade do gato. Ele não precisava disso, né? A gente, às vezes, é tão rígido, a gente tão... com o nosso corpo tão pouco flexível e a gente acha que tá bom. Mas a gente devia ser como um gato, né? Se esticar todo de manhã, fazer alguns exercícios, fazer com que a coluna... Não vamos explicar aqui o que é o exercício, porque tem pilates, tem professores aí da área da educação física que pode ensinar isso perfeitamente, mas é movimentar. Eu diria que pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, 30 minutos, quem não tem, deveria fazer. Mas um alongamento de manhã é muito importante, alongar uma cervical, a coluna, alongar a panturrilha, para começar o dia, movimentar o joelho, fazer um movimento nos pés, para que solte as articulações, porque quando o corpo começa a sentir que os seus movimentos, e movimento é vida, ele começa a perder a compensação biológica, produção de algumas proteínas, algumas coisas dentro dos órgãos, vai desencadeando. Esse é um assunto complexo, mas o exercício é fundamental. Uma outra coisa, eu não sei se eu estou falando muito, mas é o uso de álcool, excessivo de álcool. Outros homens, tá me ouvindo aí? Fuma. Coisa horrível fumar. O homem não nasceu para fumar, senão tinha uma chaminé na cabeça. Mas não tem. Mas o homem resolve consumir uma fumaça, vai para dentro do pulmão e ali dá aquela sensação de relaxamento, essas coisas, mas
São mais de 2.000 substâncias que entram ali e elas vão se depositar dentro das células, dentro do organismo, dentro do sangue, vai levar para determinadas regiões e vai terminar fazendo com que aquele órgão não funcione direito. Isso, uma outra coisa, é manter o peso saudável. O excesso de peso, muitas vezes é preciso tratamento, porque há uma descompensação hormonal, é um biotipo que tem uma dificuldade para emagrecer, mas porque a gente come mal, porque a gente come um excesso de açúcar e a gente come muitas comidas que são cheias de açúcares, a gente termina adquirindo peso desnecessário. Então, puxando um pouquinho pro lado cristão, né? É muito difícil a gente seguir disciplinarmente numa alimentação saudável se a gente pensar, crente gosta de comer, crente gosta de festa, eu gosto de comer, só que a gente culturalmente come mal. Rapaz, eu vou dizer uma outra coisa para você. Você vai na loja e tem ali médico, aqueles bonequinhos, médico magrinho com estetoscópio, enfermeiro magrinho com estetoscópio. Aí quando você vê pastor, um cara gordo, cara, com óculos assim, como é de que terno pode? E gravata. Pastor de terno e gravata. Quem é que está atrás do púlpito, aquele homem que está, né, um abdômen muito grande? E a gente sabe que quanto maior a circunferência do abdômen em relação ao corpo, que se a pessoa for grande, ela tem que ter um abdômen grande, né? Mas eu digo assim, um abdômen em relação ao corpo, a estrutura dele. Quanto maior for essa desproporção, mais riscos cardiovasculares. Tem uma questão que eu acho interessante, que uma vez eu compartilhei com a Elise, que se você for pensar até no nosso convívio social, o que está enraizado na nossa cultura, a alimentação ela é atrelada a momento de festividade. Então, a criança, ela fez o seu mêsversário, seu primeiro mêsversário, apesar dela ainda nem comer bolo, mas tem bolo. Tem salgadinho, tem refrigerante. Ela está fazendo um mês de vida. Ela ainda está no leite. Mas, inconscientemente, né, ali ela ainda não tem o pleno conhecimento de tudo que está acontecendo ali. Mas a gente foi... a nossa cultura, principalmente latina, ela é atrelada a momento de festividade, bolo, salgadinho, refrigerante, é festa, e a gente carrega isso para a vida. Hoje, se eu for pensar, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, festa, aniversário disso, aniversário daquilo, não vai ter fruta, não vai ter salada de fruta, salada, suco, essas coisas parece que não entram na lista de mercado do crente. E é muito difícil, às vezes uma pessoa que está ali combatendo, né, tentando controlar o açúcar, hipertensão e etc., e se manter livre ali disciplinarmente. Óbvio que uma vez ou outra você pode socialmente comer um bolo, um salgadinho, um refrigerante, mas tem que ser uma coisa muito pontual. Mas é muito difícil, e um paralelo que eu queria fazer, eu tive uma experiência recente muito interessante no trabalho. Eu entrei no quarto de um paciente para conversar com ele, e ele era amigo de uma pessoa conhecida, e ela tinha referenciado, e eu fui lá visitá-lo. Quando eu cheguei lá no quarto, eu tive a grata surpresa de bater um papo saudável com ele, legal, e olha que interessante, ele mecânico de longa data, e ele teve uma situação inusitada que ele precisou no momento que o médico falou assim, o senhor vai precisar internar? Aí ele falou assim, ok, doutor, eu vou me internar. Ele estava estável, não era nada assim muito grave. Aí ele falou assim, ok, eu preciso me internar, mas antes eu preciso deixar o meu carro em casa. Aí no primeiro momento causou uma estranheza assim na equipe, falou assim, pô, mas se ele está uma condição de saúde que ele precisa internar, por que ele está preocupado com o carro e quer levar o carro em casa? Aí quando eu tive o privilégio de bater um papinho com ele, entender um pouco mais, ele falou assim, eu fui mecânico a minha vida inteira e eu consertei muitos carros, e o meu sonho era ter o meu carro, e com muita dificuldade eu consegui o meu carrinho, e eu demorei uma vida inteira para conseguir esse carrinho, e hoje eu sei que eu preciso me internar,
Mas se eu não colocar o meu carro, voltar com o meu carro, que eu moro próximo, deixar na garagem, não deixar ele na rua, exposto, talvez a jornada dele, aí a percepção do enfermeiro, talvez a jornada dele, ele vai ficar preocupado, vai ficar ansioso. Então, o que importa para ele, né? Ele estava muito preocupado com isso. E aí eu brinquei com ele, eu falei só, que bom que o seu carrinho já está na sua casa, já está guardado. Agora você está aqui na nossa oficina. Então a gente vai cuidar bem de você. Pode deixar que a gente vai colocar uma gasolina aditivada. Brinquei com ele, né? Ele estava com um sorinho assim correndo. Eu falei assim: pode deixar que a gente vai botar uma gasolina aditivada aí para você. E ele é sorridente ali, descontraído. E essa reflexão o cuidado que às vezes o homem tem com o carro, tem o cuidado com combustível, né, de botar uma gasolina num posto de procedência, etc. Ele não tem isso com ele. E uma das coisas que mais tem atrapalhado o homem atualmente é o nível de estresse que ele tem vivido. Essas preocupações mas de um modo geral há uma intolerância muito grande, há um estresse muito grande. Tudo agora é para ontem, não é para agora não, é para ontem. E esse estado de estresse, eles terminam gerando radicais livres que ficam circulando no organismo da pessoa e faz com que haja envelhecimento precoce de determinados tecidos, causando problemas de saúde nas artérias, nas veias e, consequentemente, fazendo com que haja problema de nutrição nos determinados órgãos. Há o controle do colesterol, há o controle do açúcar. É altamente importante ter uma vida saudável. Falou-se aí de comida, mas eu tive até uma experiência assim um tanto interessante. Eu fui missionário em Minas Gerais, numa cidade, e eu passei uma dificuldade tremenda com comida, porque era o seguinte: chegava numa casa, café de garapa e o bolo de milho. Eu comia. Chegava na outra, café de garapa e bolo de milho. Então eu não podia passar em 3 casas durante o dia, que seriam 3, 4. E lá o pessoal precisa de visita. Então eu tinha que comer pouco. Eles não gostou? E dá mais. E o pior de tudo é que o café de garapa é muito bom. Dá vontade de tomar mais. Mas tem que ter o controle. Todo excesso é perigoso. Quando o Edson fala que a criança está amamentando e o pessoal já está comendo bolo no primeiro mês, então a primeira fase é a fase oral. A criança já chega já querendo mamar nesse mundo. Depois de respirar, é mamar. E então a gente vive para comer. Mas o ideal era comer para viver. Não comer em excesso. Fica a dica aí do mêsversário, fazer a festa do leite, né? Fazer o rodízio de leite semi-desnatado. Acho que não vai colar. Não vai colar, essa não foi uma boa ideia, não. O pessoal vai falar assim, o leite deixa para criança. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre a questão da parte emocional. Porque eu acho que a gente, pelo menos, né, como mulher, às vezes a gente vê uma resistência muito grande da questão do homem poder compartilhar a parte emocional. E você também, como, né, psicanalista, atende muitas pessoas, também como pastor, já participou de muitos aconselhamentos. É verdade, né? Os homens, eles têm muita adesão nessa questão do abrir, do compartilhar das emoções, porque eu acho que isso também somatiza e acaba trazendo doenças, né? A mulher, ela é totalmente emocional. O que acontece é que a mulher tem uma inteligência hormonal. Ela até, às vezes, está com o estrogênio lá em cima, está mais competitiva, está mais extrovertida. Tem hora que ela está na TPM, que ela está sensível, tudo lhe irrita. Tem a segunda fase do período menstrual, que ela vai se aproximando da progesterona. A progesterona é outro hormônio que está lá em cima, está lá elevado. Aí ela fica mais em casa, ela se aproxima mais do sexo oposto, tem mais o sentimento materno. O homem não, o homem ele tem esses hormônios,
mas a variação não é tão intensa como é o da mulher. A mulher tem um ciclo hormonal de 28 em 28 dias, didaticamente falando. Pode ter uma diferença de uma mulher para outra, mas tecnicamente de 28 dias. O homem tem um ciclo de vida. Ele começa a entrar na puberdade, começa então. Ele tem a fase basicamente da curva de testosterona, né? Aí começa a testosterona, começa a engrossar a voz, surgir o pelo, aí a partir dali, quando ele vai envelhecendo, né, na andropausa, aí vai diminuindo, né, o cabelo, ele vai diminuindo, ele vai adquirindo mais gordura no corpo, o metabolismo vai ficando mais lento. O homem tem um ciclo de vida hormonal, basicamente. Claro que ele tem estrogênio, ele tem outros também que não é produzido no endométrio, mas é no fígado, enfim, e tem outras glândulas que participam, que não é o caso aqui do nossa conversa, mas os hormônios têm uma inteligência extraordinária. Então o homem ele é muito assim, ele é o caçador, a tendência dele. Apesar de que hoje estudos mostram que mesmo o hormônio masculino tem sofrido modificações e tem dado aos homens uma natureza assim um pouco mais delicada, que antes os homens eram mais brutos naturalmente. Tem a ver uma questão social, de educação, tem a ver, mas tem uma questão também hormonal, porque a progesterona e o estrogênio na mulher tem uma balança que muda ela de um momento para outro. E a criação? A criação faz com que o homem ele seja criado assim, olha, vai para a rua, vai fazer isso, faz aquilo, vai. E as mulheres eram mais reservadas, hoje nem tanto. Mas houve um período que as mulheres eram muito guardadas, muito preservadas e não saía sozinha. Hoje não sai por causa do assédio, né? Tem que andar por uma outra questão social. Mas na outra era de uma preservação da própria virgindade, do próprio toque masculino em cima da mulher, era preservado isso. Hoje não tem essa tanta preservação. Tem um outro prisma que é o mundo que está muito agressivo, perigoso, né? Então, chega até ao ponto de ter a misoginia, alguém que tem raiva da mulher por ela ser mulher. Então há uma diferença, mas o comportamento do homem, a emoção, muitas vezes ele guarda. Ele não tem a natureza de falar. A mulher, se ela estiver chateada, ela vai falar. Ela vai expressar de alguma maneira. O homem não. Às vezes o homem está rindo. Ele está sorrindo, está brincando e está muito mal por dentro. Diferentemente de uma mulher que, quando ela estiver ruim, ela vai demonstrar. Ela vai fazer algum sinal. E é difícil, muitas vezes, você detectar um caso. Eu tive um conhecido, né? Não chegou a ser um paciente, mas um conhecido que nós tomamos um conhecimento a respeito da vida dele, que era um cara muito gente boa, sorrindo, brincando. Ele levava tudo numa boa. E um dia recebemos a notícia: fulano suicidou. Porque ele nunca compartilhou. Aí ele deixou uma carta escrita, ele nunca compartilhou do seu sofrimento. Nunca havia falado do que havia acontecido com ele. Então essa questão de guardar não é bom, não. Se não tem com quem conversar, procura um profissional, faça uma terapia preventiva. Também não espere. Não espere ter problema para procurar conversar com um profissional, até para se conhecer, fazer uma análise. Ou então estude. Estude, ponha livro, estude, procure conhecer a natureza humana, procure estudar antropologia, alguma coisa de filosofia. Frequente lugares que não seja apenas para tomar uma cerveja, jogar uma carta. Procure uma outra coisa. Não fica só no TikTok, não. Vê uns vídeos instrutivos também, sabe? Tenta ampliar um pouco, abrir um pouco mais a mente para poder se entender. Quando o homem consegue entender onde está a sua dor e ele consegue compartilhar, isso melhora
sensivelmente a qualidade de vida dele. Um ponto que eu queria contribuir também, a gente falou aqui, a gente passou por várias áreas aqui, se você está atento aí, a gente falou da alimentação, falou da importância do exercício físico, falou desse tabu, né, de quebrar o tabu da questão do toque retal, de você procurar fazer um check-up. E aí eu queria compartilhar uma história, por exemplo, tem uma pessoa que eu e Elisa, a gente gosta, um canal que a gente gosta de acompanhar no YouTube, um canal de jovens, e o rapaz, ele conta que a experiência dele quando a gente olha os primeiros vídeos lá atrás, ele gordinho, branquinho, assim, meio... Você via que nitidamente não tinha Uma carinha nenhuma... mais de bebê, né? não tinha nenhum apreço por academia, por nada disso. E aí ele compartilha a história dele. Hoje, quando você vê, ele chegou até a competir em fisiculturismo, ou seja, ele tomou uma paixão por academia, por malhar e etc. E mudou assim, radicalmente a vida dele, em termos de saúde, né? Mas um ponto que chama atenção, tudo começou quando ele faz um check-up e aí ele descobre que ele tinha um distúrbio hormonal importante. E aí, para ele, e aí isso é específico, né? Então, no caso dele, quando ele fez esse check-up, que o médico identificou que ele tinha um nível de testosterona muito baixo para a idade dele, o médico começou a fazer uma reposição hormonal. Com base na reposição de testosterona, obrigado. Com base nessa reposição, ele mudou completamente todas as áreas da vida. A aptidão por exercício, a frustração que ele tinha de tentar buscar uma alimentação saudável. Resumindo, o cara fez uma reposição hormonal e virou um atleta, óbvio que teve uma janela temporal ali, mas virou um atleta de alta performance. E ele fala que se ele não tivesse procurado a pessoa certa, de fazer o check-up, etc., ele seria talvez mais um que estaria hoje sendo martirizado com questão, tem que comer melhor, tem que fazer exercício físico. E ele não tinha motivação para conseguir fazer. Ele não tinha consciência e não conseguia quebrar essa inércia, né? Então, às vezes é um detalhe, mas que você precisa fazer um check-up. Certa vez eu fui numa consulta, isso tem alguns anos atrás, fui fazer um check-up, e eu falei com um médico, assim, um cardiologista. Eu falei, olha, eu quero voltar a fazer atividade, eu estou sedentário há um tempo, e eu queria fazer um check-up. E aí ele fez lá a rotina, passou vários exames de imagem, exame de sangue, etc., eletro, e aí eu comecei a agendar e correr atrás. E aí eu me lembro quando eu cheguei para fazer o teste ergométrico, por exemplo, eu estava lá todo monitorizado, lá com os eletrodos, e fui correr na esteira. O médico me conhecia já do hospital, enquanto eu estava sedentário e buscando ali, né, verificar se estava tudo ok. Eu tô lá na esteira correndo e ele puxando assunto, conversando, e aí, como é que tá o hospital? E como é que tá a galera lá? E nisso ele inclinando a esteira. E meus parâmetros lá, a frequência cardíaca aumentando, eu falei assim, vai dar ruim. Ele não percebeu que eu tô sedentário, querendo voltar a fazer atividade física, tô aqui na esteira fazendo um teste, mas é interessante que no final, eu achei que tinha sido um desastre. Falei assim, caraca, eu aqui, o cara puxando conversa, eu aqui, ó, sem fôlego, correndo, eu achei que o resultado ia ser um desastre. Ele falou, não, você tá apto, você tá muito bem, não sei o que, papapá, fez o exame de eco no coração, e aí, não, está tudo ok anatomicamente, olhou todos os exames, e aí, óbvio, né, por mais óbvio que pareça, não, é uma pessoa jovem, mas, todavia, entretanto, é necessário fazer esse check-up em detalhe, porque tem coisas que um exame de eco vai detectar, tem um exame de sangue, e aí, para cada um, existe uma linha, né? Para cada o cuidado ele é específico. E eu queria entrar num ponto, a gente falou sobre a questão psicológica, falou sobre a questão física, alimentação e etc. A gente que tem um convívio de ambiente hospitalar, a gente vê a importância de uma vida espiritual na saúde, tanto mental como física de uma pessoa. Eu vou só deixar o pastor comentar sobre a importância disso, mas um dado. Um dos indicadores, quando a gente pensa na questão de um equilíbrio no sistema de saúde, quando uma pessoa, por exemplo, busca um atendimento, que ela precisa internar,
Uma das coisas que a gente faz como pergunta ali na abordagem, na admissão, é se ela tem uma rede de apoio espiritual. E aí, quando essa pessoa ela tem uma rede de apoio espiritual, aquilo dali conta como um ponto positivo na sua recuperação. Ou seja, a ciência reconhece, né, que quando você tem uma rede de apoio espiritual, isso tende a ter um prognóstico melhor no seu tratamento. O pastor tem uma experiência acerca disso. Qual a importância da igreja na saúde do homem? Bom, tem alguns benefícios à vida na comunidade eclesiástica. Primeiro, é a oportunidade de relacionamento. Porque a gente cria uma rede de relacionamentos e vai desenvolvendo. Algumas pessoas são mais próximas dentro daquela comunidade, tem umas que se aproximam mais, que a gente se identifica mais com elas e termina criando uma rede mais próxima de amigos. E a Bíblia diz que mais vale o amigo perto que o irmão longe. Então é muito importante. Quando você está passando por uma situação, você diz, meu amigo, olha só, estou passando por essa e essa situação, do que você estar sozinho, solitário, não ter a quem recorrer. Segundo, é o campo espiritual que se forma. É muito bom você fala com Deus sozinho, mas quando você se reúne, a Bíblia diz, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ou seja, há uma atmosfera que termina criando um campo espiritual que facilita a gente entender. E a mensagem, a pregação, os cânticos, isso tudo é libertador. Quantas vezes eu cheguei com o coração amargurado e participei de um culto e começa o cântico, começa o louvor e aquilo vai entrando. Inicialmente eu entro ali, parece que está batendo num tambor, está fechado, mas daqui a pouco aquelas, sabe, vai entrando, vai penetrando na gente e a gente, daqui a pouco, a gente está envolvido numa atmosfera libertadora. Então é muito bom essa rede de apoio e a rede espiritual. É algo assim extraordinário, a vida dentro da igreja. Bom, tem as dificuldades? Tem as dificuldades. Gente, onde tem o ser humano, alguém vai dizer, mas tem muitos problemas dentro dos relacionamentos, mas os problemas também nos fazem viver. Eu costumava dizer para os meus pacientes lá o seguinte, quando ele estava assim, eu ia posicionar uma veia, está doendo. Eu falei assim, está doendo? Que bom que está doendo. Ele disse assim, por que não no teu braço? Eu falei assim, não, porque se você está sentindo dor é porque você está vivo. Ninguém sente dor. Agora eu digo, não para o paciente, mas eu digo aqui para quem me ouve, por exemplo, se está doendo alguma coisa, se está machucando, é porque você está vivo. Ninguém reclama do modelinho do caixão, que tem um preguinho ali. Não foi aquele modelo que você quis. Quem foi, quem não foi no seu sepultamento, passou. Então, sofrer a dor, o Ministério da Saúde diz que é o 5º sinal de vida. Antigamente era TPRPA, né? Que era TPRPA. Temperatura, TPRPA. pressão, frequência cardíaca. Eram 4. Hoje são 5. A dor é um sinal de vida, porque quem morreu não sente dor. Você pode cortar ele, pode, né, fazer o que você quiser, que não tem nenhuma reação. Nem calor consegue gerar mais, porque saiu o espírito. Então o homem não é simplesmente corpo. Ele é também emoção. E emoção é aquilo que faz com que ele se expresse. E sentimento é o que ele recebe dos outros. Ele pode receber carinho, ele pode receber até uma atitude negativa, mas agora a maneira conforme ele responde isso tudo é a interação entre sentimento e emoção. Sentimento e emoção, um interagindo com o outro, vai ter uma resultante que é comportamento. Então, se a gente se relaciona, o nosso comportamento é outro do que se a gente viver individualmente. Então, o nosso comportamento, ele sofre influência do meio que nós vivemos. Então, conviva no meio bom. Olha, eu não quero aqui depreciar nenhuma coisa, mas eu escuto aí umas músicas que, olha, a noite toda eu fico, de que essas pessoas estão se alimentando?
sabe? Tem uns bailes aí, os que tocam as músicas que eu fico, gente, a noite inteira ouvindo aquilo. Às vezes eu levanto no meio da noite, né? A gente vai urinar, a gente levanta alguma coisa e escuta aquele som. E eu falo, como é que pode? Então a música que você ouve, o ambiente que você está, vai influenciar diretamente no resultado do comportamento. O comportamento vai afetar o seu corpo físico, a sua saúde emocional e física. Elise, nosso horário está avançando, tá encerrando aqui. Eu acho que nós, homens, precisamos ouvir conselhos sábios aí de uma mulher que tem uma pasta lá, senhor, de exames. As mulheres tendem a se cuidar mais um pouquinho. Faz o encerramento aí pra gente, Elise. Mas, qual o conselho que você dá aí? Primeiro, vou só agradecer aqui, né, o convidado, o pastor Ezequiel, meu pai. Então, assim, muito obrigada também pelos ensinos na vida e aqui também hoje, que compartilhou aqui conosco, né? O Edinho também, como enfermeiro, também compartilhou aqui bastante, mas eu primeiro queria agradecer porque é importante a gente ouvir dos homens, daquilo que vocês realmente precisam. Acho que para as mulheres é importante a gente ouvir também, porque às vezes a gente quer falar e a gente precisa ouvir também. A gente precisa entender as peculiaridades dos homens, eu acho que isso é muito importante. E para vocês, meninas, vocês viram aqui eles dizendo, é difícil acertar esse xixi lá no vaso, então não reclamem. Fica aí uma dica para vocês. Deixa os meninos, pelo menos nessa hora, deixa ele tranquilamente para que ele tenha esse momento com ele. Mas assim, brincadeiras à parte, eu penso que ouvir sobre a questão da saúde do homem é importante também para a mulher, porque homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus, então a gente precisa também cultivar, né, esses bons hábitos. Se tivermos, como assim, eu e o Edinho, um casal, se ele quer ter bons hábitos alimentares e eu não, vai ficar ruim, né? Então, assim, dois se ajudando, e aí, quanto mais uma família espiritual dentro de uma igreja, se todos nós nos ajudarmos, né? Esperamos que esse podcast tenha servido para conscientizar vocês, não só os homens, mas também as mulheres, que todos nós precisamos desses cuidados. Então, a gente quer agradecer a você que esteve aí conosco até esse momento. Não esquece, nesse finalzinho, de compartilhar, clica aí nesse compartilhar. Você lembrou de alguém, compartilha. Deixa também o seu like, porque isso também ajuda a gente a poder divulgar isso para que outras pessoas possam chegar ao conhecimento do que a gente deixou aqui para vocês. Tá bom? Da minha parte, é isso aí. Da minha parte, eu agradeço também o nosso convidado, o bate-papo aí acerca do Novembro Azul, e deixo para você que está nos ouvindo aí, principalmente os homens, durante esse mês que esse podcast está sendo lançado aí nesse mês de novembro, logo na primeira semana a gente lança esse desafio para você fazer um check-up, você procurar um profissional médico, para ali um dia, uma manhã, uma tarde, que seja ou à noite, e faça um check-up na sua saúde, lembrando que você é templo do Espírito Santo. E aí você tem que cuidar bem desse templo. Isso, nosso convidado. Agradeço. Aqui é o podcast Nexus por ter me convidado. Tantos profissionais poderiam estar aqui dando a sua contribuição e eu fui o privilegiado de poder estar aqui. E aproveito para deixar o meu recado aí para você que está me ouvindo aí, que tenha coragem, seja homem para se cuidar. Como Davi disse para o seu filho Salomão, ser homem. Ser homem também, né? É isso aí. Então, a gente sempre deixa os últimos recadinhos aí, ó. Fica o QR Code durante todo o decorrer do vídeo aí, que é onde você tem um canal de ser abençoado e abençoar a nossa igreja na manutenção desse podcast. Você está sendo útil para a sua vida, então seja você um abençoador e não esqueça de curtir, compartilhar. Isso é importante para você estar recebendo aí as notificações. E eu sempre gosto de dizer, vou reforçar agora no final. Você assistiu? Agora mais especificamente. Pensa num homem aí. Veio a sua cabeça? Agora pega esse vídeo, compartilha, manda no privado para ele. E faça um propósito de oração por essa pessoa. Não mande aleatoriamente, mas direcione para um e fala assim, ó, estou orando pela sua vida. Certo? Então a gente vai se despedindo por aqui. Fica com Deus, um abraço, até a próxima. Até o próximo.